que a igreja ela tem um chamado. E este chamado não é como noiva de Cristo. Que chamado a igreja tem? Para ser o corpo de Cristo. Para que você, debaixo do poder e da autoridade dele, estabeleça o reino de Deus e se cumpra Atos 3:21. Tudo seja o quê? Restaurado, de acordo com o que os profetas falaram. Agora, nós vamos entrar no ensino de Paulo, porque muitos dizem, não, apóstolo, mas isso aí é do Velho Testamento, Apocalipse é quase uma extensão do Velho Testamento, porque foi escrito por João, mas realmente quem traz assim a revelação do Novo Testamento seria Paulo. Então vamos lá. Paulo ensinou reiteradas vezes que o quê? Que a igreja era a noiva? Não. Paulo escreve em Efésios 1:22. Então, eu quero ler para vocês para que não haja dúvida. Efésios 1:22. Vamos ver o que diz ali, porque o que está na Bíblia, não tem discussão, né? Então, Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então a interpretação é porque quando diz lá que o marido é o cabeça e a mulher é o corpo, interpretaram que a noiva do Cordeiro era a igreja. Por isso, gente. Só que a Bíblia é clara em dizer, começa aqui em Efésios 1:22 e 23, certo? Olha o que diz o 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas não para aí. Vamos para o outro versículo, que diz o seguinte, Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Vamos lá. Colossenses 1:18. Diz assim, e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. E no 24 diz o quê? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o que Paulo está dizendo? As provas, tudo que nós passamos na terra, na verdade, é o cumprimento das aflições de Cristo, porque, na verdade, a igreja é o quê? O seu corpo. O que nós pagamos na terra? A continuidade do estabelecimento do reino de Deus. É o que Paulo está dizendo. Então, se você queria uma posição do Novo Testamento de Paulo, está aí. Ele vai mais longe, ele diz que os membros se tornam membros do seu corpo. Agora que vem, gente, agora se preparem, sente, porque agora
é que a coisa se consolida. Vamos ver 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Eu estou fazendo questão de ler para que você não reste dúvida nenhuma, certo? Olha o que diz: pois todos nós, tararara, eu não sei se eu vou falar isso aqui, não. Será que você está preparado para ler isso? Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. O que o Senhor está nos falando aqui? Que na verdade nós formamos o corpo de Cristo. Verso 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isto do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, tararara, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quer que eu escreva? Não basta ler, está escrito. E há uns pós Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura. Aqui está falando dos dons, né? Porque a gente acha que são só os 9 dons do Espírito. Um dia eu vou falar sobre os dons, são 23 dons que a Bíblia fala. Governo, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurei com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, o que me torna verdadeiramente o corpo de Cristo? O Espírito Santo. O que me une definitivamente a Jesus como cabeça é o Espírito Santo, certo? Então,
Então, quando diz em 1 Coríntios